Muito bem, agora sim a gente detalha. O Ministério Público do Rio de Janeiro usou um mapa de calor feito a partir dos registros dos celulares de ex-funcionários, supostamente funcionários, eu sempre gosto de destacar, do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, e concluiu que eles nunca trabalharam no local entre 2007 e 2018. A informação foi divulgada pela CNN. O rastreamento da localização dos assessores aponta que 8 deles eram de fato funcionários fantasmas. 8, vou repetir, 8 assessores considerados funcionários fantasmas pelo MP. Estão lá rastreando o celular do sujeito, o sujeito nunca está perto da Alerj. Pois é, os dados constam na denúncia do MP contra Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas. Os promotores cruzaram pelo menos 47 mil ligações para mapear a localização dos alegados assessores. No caso de Natália Queiroz, por exemplo, a filha do Fabrício Queiroz, operador financeiro do Flávio, segundo o MP, das 3.500 ligações feitas e recebidas entre outubro de 2007 e janeiro de 2017, apenas um telefonema aconteceu num raio de 750 metros de distância da Alerj. O restante das ligações foi na região da Taquara, cerca de 35 quilômetros de distância da Alerj, suposto local onde Natália trabalhava de fato. O suposto local, só para deixar claro, é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A Taquara é lá onde tem casa a família Queiroz. Não foram lá para a prisão domiciliar, o Fabrício Queiroz, junto com a Márcia Aguiar, a esposa até então foragida, né, o João Otávio de Noronha, que está lá servindo muitas vezes aos interesses da família Bolsonaro com as suas decisões, acabou mandando esse pessoal para casa e teve sua decisão confirmada pelo Gilmar Mendes depois que o ministro Félix Fischer tentou levar o Queiroz de volta para a cadeia. Mas o Gilmar estava lá para dar aquela passada de pano, como de costume. Dos 6 mil registros analisados no caso de Evelyn Queiroz, outra filha de Queiroz, apenas 8 foram nos arredores da Alerj, né? Só para deixar claro, não é isso, produção? Dos 6 mil registros, apenas 8 foram nos arredores da Alerj. Segundo o MP, esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, nunca realizou ou recebeu ligação telefônica no raio de 750 metros da Alerj no período em que deveria exercer a função pública. Um dos assessores morava em Rio das Ostras, a quase 200 quilômetros de distância da Alerj. Dos 16 mil contatos telefônicos feitos e recebidos por ele, apenas 20 chamadas foram realizadas nas redondezas do centro do Rio de Janeiro. Tá? De 16 mil, só 20. A conclusão dos promotores é que o antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj tinha ao menos 12 funcionários fantasmas. Vou repetir então, 12 funcionários fantasmas. Segundo a denúncia, o esquema chefiado por Flávio e operado por Fabrício Queiroz desviou ao todo, como a gente tem mostrado aqui, 6 milhões e 100 mil reais ao longo dos anos. Olha, eu quero deixar claro mais uma vez, porque é tanto ativista que está lucrando, né, com o bolsonarismo no debate público, que às vezes as pessoas perdem o senso moral. Então é bom deixar claro uma coisa: quem é funcionário fantasma, ou seja, quem empresta o nome para que outras pessoas desviem dinheiro público sem oferecer o seu trabalho, quer dizer, sem ter a correspondência do serviço público prestado, é criminoso, é bandido, tem que ir para a cadeia. Fora a eventual negociação de delação com benefício, etc., a pessoa precisa ser punida nos termos da lei. Quem emprega em gabinete com cargos públicos, né? O titular pode ter sido eleito e tem ali o seu número de assessores para colocar lá, e quem coloca esse pessoal para ser funcionário fantasma com o objetivo de aumentar a sua própria remuneração ilegalmente é criminoso, é bandido, tem que ir para a cadeia. É bom deixar claro. Você não vai ver aí ativista bolsonarista falando isso com todas as letras, porque tem um pessoal que fica passando pano para roubalheira de dinheiro público em gabinete, porque é de direita. Aqui não tem isso não. Ladrão de esquerda, ladrão de direita, é tudo ladrão. Pode ter uma diferença de proporção, mas essa proporção se avalia na hora da dosimetria da pena. E quanto tempo o sujeito vai passar na cadeia? Bom, aí depende da quantidade de crimes que foram cometidos, da quantidade de dinheiro que foi desviado, etc. Agora, criminoso é tudo criminoso. Então, de acordo com o que está mostrando o Ministério Público,
havia uma organização criminosa no gabinete do Flávio Bolsonaro, operado pelo Fabrício Queiroz, mas sob a liderança do titular Flávio, que desviou 6 milhões e 100 mil reais com 12 funcionários fantasmas, pelo menos. Pessoas que emprestavam nome, ficavam com uma parcela pequena da sua remuneração oriunda dos cofres públicos e repassava a maior parte daquela remuneração para o operador e tal, que depois redistribuía esse dinheiro para o líder, pagando despesa pessoal e outros destinos desse dinheiro que a investigação ainda não apontou, mas precisa avançar para ver para quem mais o Queiroz dava. A gente sabe, graças a Cruzoé, né, e está aí uma vantagem de se assinar a revista, traz notícias exclusivas que outros veículos de comunicação não querem dar. Então, graças a Cruzoé, obteve os dados e viu que o Queiroz e a sua esposa depositaram 89 mil reais na conta da Michele Bolsonaro. É bom deixar claro, isso é dinheiro de um operador que atualmente está em prisão domiciliar, só não está na cadeia por causa de João Otávio de Noronha e Gilmar Mendes. Cadê aquela indignação dos ativistas bolsonaristas contra as decisões do Gilmar Mendes? É só quando é a favor, a decisão do Gilmar de Tucano, é só quando é a favor de petista ou é indignação geral de proteger as pessoas cuja sujeira está exposta e cada vez mais exposta, porque ao contrário dos interesses da família Bolsonaro, essa investigação do MP do Rio de Janeiro avançou e detalhou todo o esquema, inclusive trazendo confissão. A gente mostrou aqui o caso da Luísa Paz, cujas mensagens com o pai, inclusive, foram apreendidas. As provas eram tão evidentes que ela acabou confessando que era mesmo funcionária fantasma. Então, assim, o esquema está exposto. Só não enxerga quem não quer. Né? Quem é corporativista, ideológico, quem tem culto à personalidade de político, essa cafonice, né? Mas é o Bolsonaro e tal, que derrotou o PT em 2018, etc. Aí recria toda aquela circunstância, que foi uma confluência de fatores favoráveis, né? Usando as informações descobertas pelos investigadores da Lava Jato e apontadas já há muito tempo por nós, colunistas independentes na internet. A família Bolsonaro ficou apurando informação sobre o que a esquerda corrupta brasileira fazia. Claro que não, usou aquilo que o jornalismo e os investigadores mostravam, né? E fez parecer que era uma coisa para boa parte do eleitorado que não era. Aí depois da eleição veio à tona essa sujeira, essa movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, que foi ali o começo de toda essa sujeirada que acabou vindo à tona e agora eles fazem de tudo para esconder. O senador Major Olímpio do PSL, ex-aliado de Jair Bolsonaro, se envolveu em uma discussão com apoiadores do presidente em Taubaté, aqui em São Paulo. Olímpio foi chamado de traidor e vagabundo. Traidor é como os bolsonaristas costumam chamar, né, quem quer que não passe pano para roubalheira. E devolveu, Major Olímpio, com gritos de ladrão e ladrão de rachadinha. Solta a sonora dele aí. Ladrão de rachadinha! Ladrão de rachadinha! Ladrão! 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 Ladrão de rachadinha! Votei 2 vezes no senhor! Seu traidor! Traidor! Tá aí, o Major Olímpio evidentemente tem um monte de opiniões sobre um monte de assuntos, etc. Agora, esse negócio de chamar de traidor quem não passa pano para roubalheira é coisa de ativista bolsonarista e só cego voluntário acredita em alguma coerência, em alguma lógica nisso tudo. Então a reação dele de se referir a uma roubalheira, ao desvio de dinheiro público em gabinete, mostrando que não passa pano para isso, claro que lá, do jeito dele, etc., mas eu estou falando aqui da essência da questão. É absolutamente legítimo. Então os bolsonaristas botam lá uns ativistas para gritar e fazem isso não só ao vivo, aí na rua, como aconteceu com o Major Olímpio, mas nas redes sociais, com o Sérgio Moro, com outros ex-ministros, ex-aliados, generais, como a gente tem mostrado nesse programa, e claro, jornalistas independentes que não se deixam intimidar por esse tipo de patrulha, em boa parte constituída de conta fake, né, como o próprio Facebook, inclusive, confirmou minha reportagem, boa parte da minha reportagem na Cruzoé, em outubro do ano passado. Você tem militância de gabinete, gente remunerada em gabinete bolsonarista, quer dizer, de aliados da família Bolsonaro,
que fica fazendo militância em rede social para atacar adversário, para atacar jornalista, para atacar crítico do governo. Simplesmente as pessoas que estão mostrando a sujeira que eles não querem que venham à tona. E tem uma boa parte desse pessoal que é remunerado com dinheiro público. E, mesmo assim, ainda tem conta fake, né? Como o Facebook confirmou em alguns casos, como a CPMI das fake news confirmou em outro, né? Teve um assessor do Eduardo Bolsonaro, a CPMI identificou lá que era alguém que tinha uma página que atacava adversários do deputado federal. Aí ele fingiu que não tinha ataques, que era só ironia em relação à família. Foi a jornalista que fez a primeira reportagem a respeito, tinha gravado lá as postagens do perfil e mostrou no Twitter todas as postagens de ataques a rivais. Então essa militância virtual que foi fazendo os seus linchamentos, para gente muito limitada, acreditar aí nessa dualidade, direita e esquerda, etc., como se fosse um bando de santinho ali, junto da família Bolsonaro, lutando contra a esquerda corrupta. Tá aí, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nada disso anula a corrupção petista, a corrupção da turma do Centrão, que hoje está aliada ao Jair Bolsonaro. Nada disso anula. Mas aqui a gente mostra todos esses casos e vai continuar mostrando. Não tem duplo padrão moral que nem tem esse pessoal. Muito bem, tem um vídeo aí, né, que o Major Olímpio usou, produção. Tem aquela postagem dele no Twitter? Pois é, o Major Olímpio ali rebatendo o Eduardo Bolsonaro, que ele chama de bananinha. Isso surgiu com uma declaração do Hamilton Mourão, não sei se vocês lembram, ele supôs assim, vamos dizer que o sobrenome fosse Bananinha, então Eduardo Bananinha e tal. Era uma situação muito específica, mas aquela declaração dele acabou rendendo esse apelido que é usado muitas vezes sobre o Eduardo Bolsonaro. Então, gozado Bananinha. E o seu vídeo não respondeu ainda por quê? A realidade é mesmo implacável, Bananinha. Dinheiro de rachadinha, tio Queiroz, mimando todos e até colocando R$89 mil na conta da madrasta. Se referindo a Michele Bolsonaro, madrasta, aí na palavra usada pelo Major Olímpio, de Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro. A gente já mostrou esse vídeo aqui, mas vale a pena ver de novo porque é rapidinho. O Eduardo Bolsonaro, no comitê do PSL em 2018, falando que queria ver, né, uma vez que o governo entrasse no poder em 2019, quem é que ia ficar do lado da família Bolsonaro, quem é que ia ficar do lado do Centrão, hoje aliado da própria família Bolsonaro. Pode soltar. Só dizendo que soldado nosso não fica atrás, seja na vida, seja na morte. Onde quer que esteja, deputado Jorge Francisco, chefe de gabinete do Jair Bolsonaro. Muito obrigado. E mais difícil do que chegar lá é se manter lá. Eu queria tirar foto, já que era no final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o corpo comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo. Quando o couro comer para valer, a família Bolsonaro colocou o rabinho entre as pernas e foi lá afagar o Centrão para ele não sofrer impeachment, para ter defesa contra o avanço da investigação sobre o gabinete do Flávio Bolsonaro. Então foi isso que aconteceu, né? Não tem uma pose de valente, de machão que eles façam que tenha uma correspondência em ações na realidade. Geralmente eles fazem toda essa pose e a ação é o contrário daquilo que eles aparentam. Então tá aí o governo Bolsonaro com Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, é do Centrão. Você tem Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, é do Centrão. Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, é do Centrão. Fábio Faria, ministro das Comunicações, é do Centrão. Tudo aliança, fora o toma lá da cá, nas autarquias, órgãos federais, estatais, em tudo isso que a gente tem mostrado com o registro no Diário Oficial, com o jornalismo de bastidor que mostra quem apadrinhou cada indicação. É o toma lá da cá que o Bolsonaro disse que não iria fazer e que se ele tivesse que governar assim, que ele estava fora, né? Aí depois já mudou o discurso e alega que é preciso fazer isso, é uma questão da democracia e tal, como se não quisesse proteger o seu filho contra a responsabilidade que ele deveria assumir, né? Então começou a integrar a Frente Ampla pela Impunidade com todas essas decisões que a gente tem apontado.